Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que passam na nossa vida todos os dias? Às vezes pessoas aleatórias que chegam, nos dão um conselho que é exatamente aquilo que a gente está precisando ouvir naquele momento e simplesmente vai embora. Ou pessoas que nós fazemos amizades e conversamos todos os dias por meses e depois vai embora. Ou até mesmo por anos e depois vai embora. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê do ir embora. Mas essa questão, ela é um fato muito interessante. Às vezes aquela pessoa estava na sua vida naquele exato momento em que você precisava. Às vezes isso pode ser uma experiência ruim ou pode ser uma experiência boa, mas aquela pessoa ela vai te deixar um aprendizado. Você vai entender no momento ou não nesse momento da sua vida, um pouco mais à frente, quando você estiver preparado para isso. Então a questão é a seguinte: seja grato por essas pessoas que passam na sua vida, como eu mencionei, seja experiências boas ou seja experiências negativas. Às vezes você tinha um defeito muito grande e você não prestava atenção nisso. E aquela semente, aquilo que aquela pessoa falou lá atrás, te fez mudar esse seu jeito. Ou seja, eu acredito que pessoas passam na nossa vida todos os dias, ou aquelas que permanecem e que depois vão embora, mas principalmente essas pessoas elas deixam uma semente. Elas falam coisas que às vezes a gente não tem essa percepção de nós mesmos. É muito difícil a gente olhar pra gente, a gente perceber o nosso erro, ou ver no que a gente precisa melhorar, ou até mesmo perceber as nossas qualidades. E as pessoas de fora, né, que nos veem de fora, elas têm essa percepção. Seja você a pessoa que vá plantar uma semente na vida de outra pessoa, que fale sobre coisas boas, que fale sobre as qualidades da pessoa principalmente. A questão sobre eu querer gravar esse vídeo é sobre um ex-amigo meu, que hoje é um colega. Essa relação de amizade que a gente teve foi de muita conexão. Nós conversávamos todos os dias, por vários meses. E essa conexão era tão grande que até a nossa data de aniversário era a mesma. E eu gostava de conversar, ele me dava conselhos, eu dava conselhos para ele. E eu achava aquilo tão bom, eu achava aquela amizade tão boa, que eu acreditava que aquilo ia durar o resto da vida. Mas isso teve uma data de término. A maneira como eu reagia às coisas e as coisas que ele me falava na época, que eu achava dura demais de ouvir, isso foi me ajudando, foi me moldando que eu conseguisse consertar várias coisas em que eu errava e errava sempre. Mas ele estava ali, Stephanie, isso. Mas no momento eu estava com uma venda nos olhos, ou às vezes até mesmo não é o momento da gente entender e corrigir um erro nosso. A gente tem que entender isso também. Tudo tem um tempo certo. Mas no tempo certo eu entendi que tudo aquilo que ele falava era para que eu melhorasse em certas coisas. Às vezes Deus coloca pessoas estratégicas na nossa vida. E é isso que a gente tem que entender também a parte do desapego. Essas pessoas, elas chegam na nossa vida, elas vão ficar por um certo período, outras vão ficar para sempre. Mas a maioria fica por um certo período e depois vai embora. Depois que elas cumpriram a missão delas, plantaram a semente, é o momento de ir embora. E às vezes a gente fica tão apegado àquela companhia, tão apegado àquela amizade, àquele relacionamento, que é difícil a gente deixar ir. E a gente fica com aquele apego. Mas a vida nos ensina isso. A gente tem que ser desapegado com tudo e até mesmo com pessoas, principalmente com pessoas. Entender que elas vêm, fazem o que elas têm que fazer e depois elas vão embora. E depois outras pessoas virão. E assim por diante, conforme as fases da nossa vida. Como isso é bom, como é bom a gente viver essas experiências. Tem pessoas que chegam na nossa vida em certos momentos que elas chegam, elas aplaudem, elas torcem para você. É isso, vai dar tudo certo. E depois elas vão embora. Mas a vida é isso. A vida é entender a mensagem que as pessoas vão passar na nossa vida. É entender aquilo que Deus quis te mostrar através daquela pessoa e depois ir embora. A vida é sobre aprendizado, a vida é sobre viver o novo e estar aberto às novas pessoas que vão aparecer na nossa vida. Seja amizade, seja um colega, seja um relacionamento. E claro, ser grato por isso também. Quando você tiver a oportunidade de encontrar uma pessoa que te deu conselhos lá atrás e que você não tem mais contato, tenha essa oportunidade de agradecer, de ser grato, porque aquele momento você não foi grato, mas seja grato, porque muitas coisas boas virão também para você.
Mas seja grato e esteja de coração aberto para receber as novas pessoas que irão encontrar com você em momentos estratégicos que vão te mostrar caminhos, oportunidades, conselhos, enfim. A vida é sobre viver o novo e sobre o desapego também. Meu nome é Stephanie Campos. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo.